Oh, aleluia. Quem pode dizer comigo, eu creio? Aleluia, pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Oh, aleluia. Muita unção está disponível hoje aqui para as nossas vidas, amém? Quem crê? Aleluia, já dá para perceber a unção que está sobre nós. No momento do louvor, você não veio à toa para aqui, você é filho de Deus, você veio receber algo da parte do Senhor, quem crê? Deus vai te alimentar, amém? Então, como todo mundo sabe, este é o ano de quê? Aí, o ano da graça superabundante, né? Então, desde 2008 que Deus vem nos dando uma palavra para a virada do ano, e como eu disse no último culto, eu nunca tive tanta convicção. Não é que eu não tenha tido convicção das outras vezes, mas dessas vezes a convicção foi muito maior. A certeza de que vai se cumprir isso, quem crê, amém? Superabundante graça, não é só graça, não é um ano da graça, todo mundo tem graça, a graça de Deus já foi disponibilizada sobre a sua vida. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que a graça, ela flui como um rio, diga, flui como um rio. Sabia disso? A graça flui como um rio. Tanto é que Jesus, ele ministrou graça sobre graça, graça sobre graça. Pedro fala sobre a necessidade de crescer em graça. Paulo também fala isso. Paulo fala não só que há um crescimento da graça, mas ele fala de uma graça multiforme. E como nós falamos aqui na quinta-feira, eu creio, a multiformidade da graça de Deus não está falando só dos múltiplos dons, das múltiplas bênçãos, mas também está falando dos múltiplos dons ministeriais, os 5 dons ministeriais. A multiforme graça de Deus fala de todo tipo de forma de ser abençoado e de abençoar os outros. A forma é múltipla. A graça de Deus é sempre abundante sobre a nossa vida. Mas como nós estamos sempre ministrando nesses últimos dias sobre graça, inclusive quinta-feira, também no culto de oração, a palavra foi menor, mas também ministramos sobre graça. E meu coração está sempre aquentado sobre isso, né? É uma palavra que está brotando no meu coração. E quem se lembra aqui que em um desses cultos eu falei sobre o testemunho que aconteceu na minha vida? A única vez que eu ouvi claramente a voz do Senhor, sem qualquer dúvida que não era nada na mente, nem algum espírito ou demônio. A voz não veio por aqui. Aquela forma como Deus fez foi muito providencial para mim, porque como eu sou muito racional, eu não consigo aceitar nada que as pessoas dizem claramente, assim, a não ser a palavra, né? Hoje. Mas tudo que as pessoas dizem é isso, eu vou lá conferir para ver se é mesmo, né? E mesmo quando eu me sentei na cadeira do rema, eu tinha que conferir tudo que eu recebia, se era assim mesmo. Como eu sou muito racional, Deus sabia como fazer, então Ele fez eu ouvir não por aqui, nem na cabeça. Ele fez eu ouvir dentro de mim, ou seja, eu era uma caixa acústica, um sino, e aquela voz ressoava dentro de mim. Se eu tapasse o ouvido, eu ouvia a voz dentro de mim. É uma forma bem esquisita, na verdade eu nunca vi ninguém ouvir a voz de Deus desse jeito. E ficou repetindo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E eu quero ministrar para a sua vida sobre essa suficiência da graça. Mas hoje a palavra de graça não vai ser só sobre capacitação da graça, nem só sobre a graça superabundante, ou sobre especificamente que esse é o ano da graça superabundante. Hoje é bastante providencial que, sendo um culto de ceia, a gente fale sobre outro aspecto da graça de Deus, que é a graça para a santificação. Poucos amém. Amém! A graça para a santificação. Na verdade, a dificuldade que algumas pessoas têm de manter uma vida santa, na verdade, é por um pouco conhecimento do que é a graça de Deus. Porque algumas pessoas sucumbem
diante das tentações. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que o pecado e a tentação, ele está tenazmente nos assediando, provando que todo mundo é tentado. Amém? Não venha com essa onda de dizer que você não é tentado. Você pode não ser tentado em algumas coisas, mas em alguma coisa você é tentado. Por exemplo, muito crente é tentado e cai na tentação da fofoca. E é pecado, diga é pecado. Existem muitas tentações, tentações financeiras, há até uma nova forma de desviar a tentação financeira, querendo ministrar só sobre provisão. Queridos, quantos creem que a provisão é de Deus? Amém. Quantos creem que Deus quer que você prospere? Amém. Prosperidade bíblica é não ter falta de nada, mas você só pregar sobre prosperidade demonstra que tem algum problema na sua vida. Na verdade, é uma forma de desviar uma tentação que está rondando, um demônio chamado Mamon, que está rondando a vida da pessoa. Queridos, desculpa, mas eu não tenho como aliviar isso, é uma coisa que é muito clara. Existem demônios que tentam as pessoas, os cristãos, não estou falando do mundo, não, estou falando de cristão. Tem o Mamon que vai tentar você na área das finanças. Vai fazer você ficar frustrado porque você não tem aquele carro que você quer. Quando você está frustrado porque não tem algo, pode ter certeza que você é tentado por Mamon. Tem pessoas que são tentadas por demônios de prostituição. Tem pessoas que são tentadas por demônios de divisão. Não consegue aquietar num grupo. Tem pessoas que são tentadas por demônios de manipulação. Geralmente esse demônio que traz manipulação e essa tendência de manipular os outros está firmado sobre uma fortaleza chamada insegurança. A pessoa é insegura e não quer transmitir essa insegurança, então se cerca de maior parte, de quantidade de pessoas manipulando-as para que elas se tornem dependentes dela ou dele. De maneira que muitos cristãos são assediados tenazmente por vários tipos de demônios familiares. Mas não foi para isso que você recebeu Jesus. Diga amém. Diga, Cristo me libertou. E querido, você tem que viver uma vida de liberto. E para viver uma vida de liberto, você tem que botar para fora esse tipo de demônio que tem atormentado a sua vida. Amém? Não adianta você chegar e dizer, eu sou livre, eu sou abençoado, se a tua vida demonstra aquilo que está te atormentando. Os teus pensamentos vão falar para você que tipo de tormento você está sendo assediado. E não adianta você fugir e dizer para mim ou para qualquer pessoa que não é tentado, ou até mesmo para o esposo ou para a esposa, quando você tem aquele tipo de pensamento. Então um conselho que eu te dou é aprenda sobre a graça, para viver uma vida de santidade, amém? Esse é o ano da superabundante graça, e Deus falou para mim que nós teremos graça superabundante para tudo que a gente precisa, graça para provisão, graça para enchimento do Espírito, graça sobre graça, graça para efetuar alguma coisa que Deus está mandando, graça para liderar algum grupo, graça para ir adiante, graça para crescimento, e graça para santificação, e a graça de Deus está agora ensinando a você, quer você aceite ou não, a graça de Deus está agora, através dessa palavra, ensinando você e revelando o que muitas vezes você não quer ver, que talvez tenha um demônio familiar seguindo a tua vida. Não estou falando sobre maldição hereditária, nada disso. Não estou falando que você não é livre, nada disso. Não estou dizendo que você não nasceu de novo. Não estou dizendo que você não é abençoado, nada disso. Eu estou falando sobre tentação. E tentação vem de alguém. Ele é chamado de o tentador. E as tuas tentações são os tipos de pensamentos que tu tens. Logo, não adianta dizer qualquer subterfúgio aí teológico ou doutrinário.
ou tentar se enganar, a verdade é que você tem que pôr para fora da sua vida esse tipo de demônio que tem atormentado a sua vida, senão você nunca vai viver da plenitude de Deus, e vai sempre botar a culpa, é da igreja, é do pastor, é da minha família, é do meu vizinho, é de não sei quem, é de fulano que não foi fiel comigo, é de cicrano. Queridos, as pessoas fazem e cometem os erros, as pessoas têm defeitos, as pessoas vão frustrar você, as pessoas vão magoar você, mas quanto a você, a fé que tu tem para tu mesmo. Cuida da tua própria vida, guarda o teu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que a gente tem que guardar, guarda o coração, porque se você não guardar o seu coração, o diabo vai alcançar a vitória sobre a sua vida. Então, não adianta aprender sobre fé se as bases da fé estão corroídas. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 que a fé opera pelo amor. E nós falamos aqui no primeiro culto que o amor é nada mais, nada menos do que Deus. Concorda comigo? Diga, Deus é amor. Ora, se Deus é amor, então o caráter de Deus é o amor. Concorda comigo? Vamos falar algumas características do amor. O amor tudo pode, o amor suporta, o amor não suspeita mal das outras pessoas, o amor perdoa, o amor ama. O amor se dá, o amor doa. Assim é Deus. Diga, assim é o meu Deus. Sabe como é que é o nome disso? Graça. Graça é isso. Então, se você sabe e conhece sobre o Deus de toda a graça, você vai saber e conhecer que Ele ama você. Sabendo que Ele ama você, você não vai andar frágil em qualquer área e ficar botando culpa nos outros. Pessoas são atormentadas, pessoas têm histórias, tu tem a tua história, eu tenho a minha história, todas as pessoas aqui têm uma história de vida, a sua história é resultado de muitas coisas, positivas e negativas, a sua história é resultado de coisas que podem ter traumatizado a sua vida, é verdade ou não é? E Deus é o único que conhece a tua história, às vezes mais do que tu, porque às vezes tu estava no ventre da tua mãe e tu não sabe o que foi que aconteceu. Ou coisas que quando você era bebê aconteceram e você nem sabe, mas Deus sabe. E uma coisa que Deus sabe e você deveria saber é que Ele, sabendo de tudo que você viveu, Ele é o único que pode mudar a sua vida. Concorda comigo? E a Bíblia diz que todas as coisas que nos conduzem à vida e à salvação foram dadas em Cristo Jesus. Está lá em 2 Pedro. Diga, todas as coisas. Queridos, isso é entendimento de graça. Nada vai faltar para você. Pastor, mas já faltou. Não importa o passado. Nada vai atormentar, mas já me atormentou. Esqueça o passado. Deixe ele para trás. Porque a única coisa que a Bíblia aconselha, que a gente deve lembrar do passado, sabe qual é? Bendizei ao Senhor por todas as suas obras. Então, é lembrar dos feitos do Senhor e lembrar que Ele nunca faltou em nenhuma das promessas que Ele fez para você. Esse é o passado que você deve lembrar. É aquilo que Deus fez e Ele vai continuar fazendo. Esse você deve lembrar. Agora, os teus traumas, deixa isso para lá. Teus traumas foram resultado de muitas coisas, de demônios, de gente que estava perturbada por demônio, de má sorte, de coisas que aconteceram e toda sorte de problemas que o diabo, que é o Deus desse século, causa na vida das pessoas com o propósito de matar, roubar e destruir. Esquece isso aí, porque foi para isso mesmo que Jesus Cristo veio ao mundo, para desfazer as obras de Satanás. Como está escrito em 1 João. Ele veio para desfazer, e ele desfazendo as obras é um ato de graça. O que ele fez lá na cruz do Calvário foi pela graça de Deus. O que ele fez quando disse está consumado foi pela graça de Deus. Quando ele ressuscitou foi pela graça de Deus. Quando ele derramou do seu Santo Espírito no dia de Pentecostes foi pela graça de Deus. E ainda hoje ele está derramando da sua graça, graça sobre graça. Todo aquele que crê nesse fluir do rio da graça e se alimenta dessa graça, não vai ter falta de coisa alguma. Olha que texto maravilhoso, vamos lá para Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14.
Que maravilha esses versículos aqui, olha. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente mundo de uma forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que texto maravilhoso. Agora eu quero centrar fogo aqui numa palavra específica. No versículo 11 ele diz, porquanto a graça, se manifestou salvadora. E no versículo 12 ele começa dizendo, educando-nos. Essa palavra educar é a palavra grega paideio, de onde vem o termo pedagogia ou pedagogo. E essa palavra é muito interessante, porque ela não fala só educar. Olha só o que essa palavra diz. Treinar crianças, ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender, corrigir, punir com açoites, quando um juiz ordena que alguém seja açoitado. Ele está dizendo aqui, a graça de Deus é quem nos disciplina, a graça de Deus é quem nos educa, a graça de Deus nos treina, diga-me, nos treina. Ela te treina. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não age por meio de coisas ruins, mas Deus é tão gracioso, que mesmo quando o mal acontece com você, seja esse mal direta ou indiretamente por demônios, ou um demônio veio e atacou você, fez um acidente ou alguma coisa, ou ele usou pessoas para prejudicar você, mesmo que isso aconteça, no meio daquilo tudo, Deus te dá graça para você passar por cima daquilo. Algumas pessoas dizem, pastor, isso não é fé. Queridos, e o que é fé? Fé vem de Deus, fé é a manifestação da graça de Deus. Amém? E o que você recebe pela fé, recebe por causa da graça de Deus. E manter-se firme e convicto em toda e qualquer situação, é uma manifestação da graça sobre a graça de Deus. E essa graça muitas vezes está educando você no meio das tribulações. É por isso que Tiago capítulo 1 diz que a tribulação deve ter uma ação completa, a perseverança deve ter uma ação completa, não é isso que ele diz? Se alegre quando vir a aprovação, porque isso vai produzir perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa. Do que ele está dizendo? A graça vai vir para você perseverar, a graça vai vir para você continuar, a graça vai vir para você combater o bom combate da fé, a graça vai vir para você vencer, a graça vai te capacitar, a graça vai te treinar. E essa mesma graça no meio das tribulações é a graça no meio da tentação. Deu para entender? Quando você está pensando em fazer uma besteira, seja ela qual for, de que área for, aquela voz do Espírito que fala no seu coração, não faça, ou aquele peso, é a manifestação da graça educadora de Deus para você viver em santidade. Sabe que às vezes você vai fazer uma besteira e de repente dá errado? É a manifestação da graça de Deus. Sabe que eu vou dar um exemplo bem prático, você está assim, está com raiva de alguém, e de repente eu vou ligar para essa pessoa e vou dizer 3 ou 4 palavras que ela merece ouvir. E quando você vai ligar, cai a linha e você não consegue. O que é isso? A graça de Deus. Você vai dizer, eu vou desistir de tudo, porque esse povo é tudo falso, e aí de repente nada dá certo, porque Deus está livrando você da besteira que você está fazendo pela sua carnalidade. Quando você tenta operar na carne, querido, quem tenta empurrar você é os demônios. Agora, graças a Deus pela graça dele, que muitas vezes livra você de fazer essa besteira. Ela se torna educadora, pedagogo. Ela está tentando te ajudar
Aí você pode estar pensando, pastor, quando tu fala a graça, parece até que é um ser à parte de Deus. Não, é o próprio de Deus, é o próprio Deus, é o amor de Deus. É Ele te livrando. E essa graça, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha, ele está dizendo que essa graça nos treina e nos educa para renegar, para ser firme e não cometer pecado. Amém? Você sabe que você tem condição de fazer isso? Quem pode dizer, eu tenho condição de vencer o pecado? Sabe por que você tem condição? Porque o pecado já foi vencido. Em Romanos capítulo 6, vamos lá para Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, e depois também o 11 ao 14. No Romanos 6, no versículo 1 e 2 diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Por que Paulo trouxe essa colocação? Porque ele está falando sobre uma graça que te ajuda. E aí ele diz, o que nós vamos fazer? Vamos pecar que é para a graça aumentar? E ele diz, de maneira nenhuma. E aí no 11 ao 14 ele diz assim, olha só. Do versículo 11 ao 14, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedecei às suas paixões. Nem ofereceis cada um dos vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Presta atenção no 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Digo, o pecado não tem domínio sobre mim. Porque, o que significa? Não estás debaixo da lei, mas da graça. A lei tinha uma força. A força da lei era manifestar o pecado. E isso fazia que a pessoa se condenasse, por isso que tinha que sacrificar animal. E aí a pessoa dizia o quê? Eu sou pecador. Por quê? Porque é pecador. Quem está vivendo segundo a lei é pecador. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo e com o seu sangue nos resgatou para vivermos uma vida pura e santa como filhos de Deus, não mais como pecadores, mas como filhos de Deus, Ele venceu o pecado e te deu a vitória através da fé e da graça. Amém? Então o que ele está dizendo? O pecado não tem domínio sobre você porque você não vive debaixo da lei, mas da graça ele está dizendo, haverá sempre graça suficiente para que você vença toda e qualquer tentação. O pecado não tem domínio sobre você. Deu para entender que um entendimento sobre graça vai fazer com que você viva uma vida santa? Quando você tiver com vontade de fazer uma besteira, diga, eu sou liberto. Eu sou livre. Esse demônio aí que está se fazendo de que é pensamento meu, pode sair, porque você não tem domínio sobre a minha vida. E o pecado não tem domínio sobre mim. Amém? É bom que você diga o seguinte, algumas das coisas que Paulo coloca, algumas colocações teológicas, muitas pessoas trazem sempre para algo que foi feito com relação ao novo nascimento. E isso é verdade. Porém, você precisa entender que quando você nasceu de novo, você agora é participante do reino de Deus. Isso faz com que as leis espirituais do reino de Deus funcionem na sua vida. Um exemplo disso é Romanos 10, a partir do versículo 8. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E o que é que acontece? As pessoas dizem, não, está falando aí só salvação. Não, querido, aí é uma lei espiritual, vale para tudo. Inicialmente para a salvação. Mas tudo que tem a ver com o reino de Deus funciona assim, você crê com o coração e confessa com a boca.
Primeiramente você é salvo, crendo com o coração e confessando com a boca. Depois você crê no coração que é curado e confessa. Não é confessa que é curado para depois crer não, viu? É crer no coração e depois confessa. Ou seja, a confissão que produz algo é baseada naquilo que você já crê. E aquilo que você já crê deve estar vindo da palavra, porque a palavra produz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Está comigo? Quando falamos que o pecado não tem domínio sobre você, não estamos falando só do pecado não tem domínio porque você nasceu de novo. Estamos falando da graça fluídica para a santificação dia após dia. Quando vier aquela tentação, o pecado não tem domínio sobre você. Ah, pastor, isso é muito bom, mas e fulano de tal, que era um homem cheio de fé e caiu no pecado. E você tem a ver o que com a vida dele? Ah, mas se ele que era cheio de fé e santo caiu, quanto mais eu. Quer dizer que ele é Jesus? Ele é a palavra? Não, mas ele dizia que pregava e que cria na palavra. Você não conhece o coração nem a vida de ninguém. Cuida da tua vida e da tua fé. A gente tem que parar com essa história de viver a nossa vida conforme os fracassos dos outros. Não, teve um que não fracassou, foi tentado em todas as outras coisas e não cometeu pecado. E a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, lançando fora o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira com perseverança que nos foi proposta, olhando fixadamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é olhando para fulano nem Beltrano, é olhando para Jesus. Porque a graça sobre graça vem de Jesus, não vem de Arthur, não vem de mim, não vem de Dona Belia, vem de Jesus, querido. A gente tem que parar com essa história, fulano é falso, cicrano é mentiroso. E daí é um problema deles, eles vão colher colher o que plantaram. Nós estamos falando da palavra de Deus que é viva e eficaz, para a minha vida e para a sua vida. E como eu disse agora, os princípios espirituais, eles não só funcionaram na cruz do Calvário, eles não só funcionaram no dia que você nasceu de novo, eles estão aí, graciosamente, graça sobre graça, fluindo sobre a sua vida. Graça para vencer o pecado, graça para vencer a tentação, graça para viver de uma forma piedosa e justa. Nós já dissemos aqui, mas vamos dizer de novo. Pastor, eu vou explicar. Pastor, eu sei, mas aquela coisa eu cometi, aquela outra que eu fiz, abri a boca para falar besteira e tal. Ainda bem que você não é tão perfeito assim, senão eu estaria pensando assim, rapaz, tem alguma coisa errada, esse Elias está aqui e ainda não foi arrebatado. Cadê a carruagem? O redemoinho para levar essa mulher e esse homem tão santo. Não vou dizer tão santo, porque todos nós somos santos. Mas tão perfeito, que ainda não foi arrebatado. E aí eu ia me perguntar, o que é que está acontecendo? Devia ter sido todo mundo arrebatado já. Mas querido, é claro que você comete erros, mas isso não quer dizer que você é pecador. Porque eu vou dizer o que é um pecador. Um pecador e uma pecadora é aquele que está pensando o tempo todo em pecar. Está maquinando de como pecar. Você quer agradar a Deus, você veio para o culto, você está participando da ceia, você quer agradar a Deus, então você não é pecador. Você é filho de Deus, diga, eu sou filho de Deus. Sim, mas eu erro, pastor, eu cometo pecado. Sim, você comete pecado por causa da tentação. Você comete pecado por causa da força daquilo que está sendo meditado na sua mente. Tudo está aqui, querido, aqui. Porque o aqui já foi resolvido. Aqui você já foi salvo, mas o problema está aqui, São as meditações, por isso que a gente fala sobre palavra, meditar na palavra. Porque com a ajuda do Espírito Santo e com o fluir da graça de Deus, um dia você vai entender. Queridos, eu tenho já tanto tempo de crente, eu nasci de novo em 1980. De 80 até 88, 89, eu vivi uma vida de crente leviano. Então eu sei o que é ser um crente leviano, sei até as besteiras que passam na cabeça do povo.
De 89 até o começo de 94, eu estava no mundo. 5 anos de mundo. Com todo tipo de demônio que você possa imaginar. Então eu sei também o que é estar vivendo aqui na igreja e no mundo. E por ficar namorando com o mundo, e depois totalmente no mundo, quase que eu morri. E eu só não morri pela graça de Deus mesmo. Porque quando você se desvia, você está totalmente desprotegido. Viu, querido? E por volta de fevereiro de 94, foi o meu maior inferno. Quase morri, envenenado. Tentaram me matar. Demônios me cercaram. Eu só não morri pela graça de Deus. E quando eu voltei para o Senhor em março de 94, em uma semana depois que eu voltei para o Senhor, eu fui batizado no Espírito Santo. Passei 24 horas vendo na minha testa aqui um X. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Mas eu te digo, de março de 94, mesmo sendo batizado no Espírito Santo, até hoje eu continuo aprendendo. E teve coisas que eu pensava que sabia, e só depois de muito tempo foi que eu aprendi. Então não se sinta condenado porque você ainda não sabe, mas eu creio de todo o coração que um dia você vai entender o que é graça sobre graça. Você vai entender que o Senhor te ama e nunca te abandonou. Você vai entender que a culpa não é de quem está à esquerda, não é teu pai, nem tua mãe, nem teu avô, a culpa não é de ninguém, é do diabo. Mas Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para vencer as obras do diabo, e Ele te deu essa vitória, e Ele derramou sobre a sua vida não só do seu espírito, mas de graça sobre graça, suficiente para viver uma vida de vitória, para capacitar e ainda por cima viver uma vida de santificação. Palavras, pastor, palavras, podem ser palavras, mas eu te garanto que elas, se forem cridas e vividas, vão ser o poder de Deus e não só palavras. Se for crida e praticada, é o poder de Deus. E é isso que muitas vezes falta na vida das pessoas. As pessoas se sentam, ouvem, que culto maravilhoso, que bênção. Rapaz, eu saí animado. Se não for praticado, não gera nada. Não gera nada, é só um culto bom. Mas se for praticada, querido, a graça de Deus se torna educadora, treinadora e disciplinadora para afastar você de uma vida de pecado. Entendeu? Tá, pastor, eu não quero pensar, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, porque eu já sei que passa essas coisas na cabeça, já passou pelas minhas, né, a minha cabeça. Né? Tá, pastor, eu sei isso aí, tudo que você está dizendo é verdade, mas por que uma pessoa passa 20 anos aprendendo sobre a palavra e ainda não aprendeu que para ficar longe do pecado e termina caindo? Queridos, eu não sei, o que eu sei é que o diabo é muito sagaz, e que se você não viver uma vida de santidade, de oração e de meditação na palavra, o diabo vai ultrapassar você, porque ele é mais inteligente do que você. Viu? A sua vitória está em Cristo. Se você for pela natural, pelo que você acha, você já perdeu. Viu? Esse é o problema de muitos crentes. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Perdeu já, estou vendo que vai ser derrotado, já sei. Porque não importa o que você acha, nem o que eu acho, importa o que Deus acha, o que está escrito na palavra. Se Deus disse que a graça é suficiente, está dito, querido, está dito. Se aqui Deus diz que ela educa você para viver uma vida de santidade, está dito, é a verdade. Se aqui está dito que o pecado não tem domínio sobre mim, você creia, não creia, acha que não é, pense o que for, não adianta de nada. A verdade é que a sua vida vai demonstrar que a palavra de Deus está verdade, é a verdade. Eu digo na minha própria vida, eu ouvi muitas essas palavras, não as pratiquei, errei. E aí tem que vir igualzinho, desculpa, eu não estou falando de você, estou falando de mim, como o cachorrinho que sabe que fez a besteira e bota o rabo entre as pernas assim, né? Porque a gente pensa e acha muitas coisas, mas o que importa é o que a palavra de Deus diz. E aqui está dizendo que a graça, ela educa, treina e disciplina. E, como eu estava dizendo, as pessoas dizem, eu cometo pecado, aí eu já disse várias vezes, querido, não é que você
é um pecador. Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao 15, fala muito bem disso. Tiago 1, do versículo 13 ao 15, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Esse é o problema, é a cobiça. O que é que você tem cobiçado? Não há nada de errado em querer um carro novo. Mas eu fico pensando nisso o tempo todo, deixou de ser um desejo lícito para ser uma cobiça. Não há nada de errado eu querer ter dinheiro para a gente comprar um monte de coisa aqui para a igreja. Mas se eu fico o tempo todo frustrado porque a gente não tem esse dinheiro, deixou de ser um desejo santo para ser uma cobiça. Você está entendendo? Se eu quero ter provisão, é um desejo santo. Se a minha vida é só pregar sobre provisão, aí passou de ser um desejo santo para ser uma cobiça. É uma questão de equilíbrio. Amém? Se eu vivo frustrado porque eu não sou reconhecido como ministro, deixou de ser um desejo santo de crescer para ser uma cobiça de influência. Sabe que está assim de pastor só com cobiça de influência? Tem gente que tem pecado e cobiça na área de influência e de fama. E a frustração vem porque aquilo não acontece, e não vai acontecer, com a força da graça de Deus não vai acontecer não, porque Deus não dá aprovação à vida carnal, Deus carimba e dá aprovação à santidade. Então não há nada de errado você desejar provisão, você desejar influência e você desejar crescer, mas que isso não seja o teu Deus. Está claro aqui? Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você deseja dinheiro e pensa em dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar dinheiro. Porque tua mente está só pautada para aquilo. Cedo ou tarde você vai ganhar dinheiro e você vai dizer, Deus que me deu, Deus que te deu nada. Você que botou a força para ter dinheiro. Se você está o tempo todo desejando influência, e fica o tempo todo lutando por influência, vai chegar um momento que você vai ter influência. Ah, Deus que me deu, Deus que te deu nada, porque Deus só vai dar influência e dinheiro se você coloca Ele em primeiro lugar. Quem tem coragem de dizer amém? Eu só estou dizendo isso para você entender que tem muitas coisas que as pessoas têm e não vêm de Deus. É por isso que de uma hora para outra alguém desses aí morre, ou cai no pecado, porque não deu glória a Deus e não ficou pautado só nele. Você entendeu como a gente facilmente sai de um desejo para uma cobiça? E aqui diz, nesse texto de Tiago, que diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, tem um demônio para cada cobiça. Creia você ou não, mas tem. Para cada cobiça que você tem um demônio para ele. Porque o cristão ele não deve ser guiado pelas cobiças, concorda comigo? O cristão não é guiado por cobiça, o cristão é guiado pelo Espírito. O vento sopra onde quer, você ouve e sente a força dele. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Romanos 8, versículo 14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Espírito e filho de Deus não é criado por cobiça e depois pega a lei da fé para botar em cima da cobiça. Sabia que tem muita gente se enganando desse jeito? Tem a cobiça de ser alguma coisa, tem a cobiça de ter alguma coisa, aí aprende da fé, aí diz, se eu confesso, eu creio, eu vou ter, eu tenho todas as coisas, se eu quem confessar, tá. Aí pega uma lei que Jesus está falando, quando ele diz, tudo é possível que crê, ele não está falando sobre dinheiro, até mesmo a lei de Marcos 11, 23, ele está falando que se tiver um monte na frente, um monte, querido, e que precisa ser removido, concorda comigo? Se um monte precisa ser removido, ele não era coisa boa não. Um monte precisava ser removido. Uma cura precisava ser manifesta. Um aleijado precisava andar. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Tudo é possível ao que crê. Aí sim é onde a lei da fé funciona. Mas tem pessoas que estão movidas pelas suas cobiças e querem usar a lei da fé para dar a carimbada e a testificação de que estão recebendo aquilo da parte de Deus.
E é aí onde entra Mamon e toda sorte de demônio. E é por isso que tem gente saindo dessas igrejas, desviado, decepcionado, porque não colocaram o foco principal na graça do Deus Todo-Poderoso, nele que merece toda a adoração. Não, querido, eu não sou criado pelas minhas cobiças, eu não quero cobiça nenhuma. Tudo que eu quero é fazer a vontade de Deus, e você deve também ter esse mesmo desejo. Se for para crescer, porque é a minha cobiça e eu estou usando a fé, pode sair da igreja, porque esse crescimento eu não quero, não. Vá para outra igreja que cresce mais rápido com a cobiça de Mamon. Porque aqui nós vamos priorizar o Senhor e a sua palavra. E se vem alguma coisa, vem da parte de Deus. E é por isso que Deus deu essa palavra. Esse ano de 2024 é o ano da superabundante graça de Deus. Eu vou confiar na graça. E se eu fosse você, eu confiaria só na graça do Deus Todo-Poderoso. Como disse Paulo, eu não fui infiel à graça de Deus, eu não tornei ela vã. E eu fiz isso mais do que os outros. Todavia não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Mesmo quando ele disse que fez alguma coisa e não deixou aquela graça vã, ele disse, não foi eu, foi a graça de Deus comigo. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando você quer ser fiel, você põe os pés nas águas e o mar vermelho se abre pela graça do Deus Todo-Poderoso. E por isso que eu disse que nós precisamos aprender em primeiro lugar sobre graça, para que nós ponhamos a nossa fé no que é legítimo e puro e não sejamos mais enganados por toda sorte de vento de doutrinas. Agora, olha no seu coração se o Espírito não está falando com você. Sabe por quê, querido? Porque Deus trouxe você para esse lugar aqui de Maringá para te dar uma edificação segura, uma base segura para você nunca mais se desviar. Uma base segura para você dizer, não, agora é pegada. Sabe, você tem que estar de tal forma firme que mesmo que todo mundo se afaste de Deus, você vai continuar com o Senhor. Porque não foi carne nem sangue que convenceu você da verdade, mas foi o próprio Espírito de Deus. Paulo era um cabra macho, hein? Paulo dizia, quando aprove a Deus revelar Cristo em mim, eu não consultei nem carne nem sangue. O cabra era macho, foi para o deserto da Arábia e passou 3 anos lá. Essa é uma pessoa com convicção. Ele ficou, o que o Arthur disser, o que o pastor Sérgio disser, é que eu acredito. Não, a pessoa tem que ter convicção. Não é carne nem sangue que me convence, é o Espírito de Deus. E se uma palavra está sendo ministrada aqui pelo Espírito de Deus, você tem que ter a convicção e a percepção no seu coração de saber se ela é de Deus ou se não é. Então, a nossa responsabilidade, agora falo eu, é ministrar uma palavra pura, sem mistura e que revela as tramóias de Satanás. Porque de gente decepcionada, de desigrejado e desviado, o evangelho do Deus Todo-Poderoso já passou, já chegou no limite. E agora o Espírito de Deus nos últimos tempos está trazendo esse povo de volta. Mas para trazer de volta tem que botar para fora o que é de podre, mesmo que doa em qualquer um. Porque Deus não mudou, a sua palavra não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E o Espírito é o mesmo. As pessoas é que fazem as besteiras, mas Deus continua sendo o mesmo. E todo aquele, toda aquela que confiar nele e desejar receber da parte dele, vai receber. Porque quem tem sede, ele recebe da água da vida. Quem tem fome, recebe. Quem bate na porta, a porta se abre. Porque essa é a única cobiça que Deus quer para você. É o desejo de querer mais dele. E eu te digo, a graça de Deus, ela é suficiente para evitar que você caia. E agora eu vou finalizar agora com 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a paciência do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada,
Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pois vós, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Em 2 Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 ou 3, eu não me recordo bem, diz: graça e paz vos sejam acrescentadas pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A graça de Deus, esse ano de 2024, será acrescentada sobre a sua vida. Quem crê? Quem recebe isso em nome de Jesus? Mas veja, é pelo conhecimento completo. Para ser o conhecimento completo, você tem que sentar, ouvir, receber, crer e praticar.